Em termos concretos, o que significa isso? Eu levanto algumas questões, depois a gente pode discutir sobre isso. Em primeiro lugar, ser wesleyano hoje, no contexto brasileiro, significa renovar o nosso compromisso com a teologia da cruz. E renovar compromisso com a teologia da cruz significa, em primeiro lugar, enfatizar de maneira muito clara a centralidade da palavra de Deus. Isso é algo muito importante, né? Lembrando o que é que Wesley disse sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Ele é homem eu sou de um só livro. Eu sou homem de um único livro, um só livro, né? E Wesley, interessante, ele possuía a coleção de comentários de João Calvino sobre a Bíblia toda. Ele lia, estudava aquela série de comentários de João Calvino, mas na vida, no ministério dele, nós podemos observar o lugar central que a palavra de Deus ocupa. Você pode não concordar com todas as interpretações que ele faz, mas essa atitude em relação à palavra de Deus é algo que nós devemos imitar, algo que nós devemos resgatar. Isso é muito importante hoje, quando nós temos muitos líderes, né, missionários, bispos, arcebispos, apóstolos, né, estão por aí pregando outras palavras, ensinando outras palavras, outros evangelhos, teologia da prosperidade, super ênfase na batalha espiritual, mensagem centralizada na felicidade do homem, no bem-estar, na realização pessoal. Então, muita coisa que está sendo apresentada como se fosse a palavra de Deus, na verdade, são ensinos que vão contra a palavra de Deus. Então, ser wesleyano hoje, ou ser cristão hoje, significa renovar o compromisso com a teologia da cruz, significa renovar, enfatizar a centralidade da palavra de Deus. Isso significa uma ênfase também no arrependimento e fé em Jesus Cristo. E é algo que muitas igrejas estão deixando de pregar. Muitas igrejas não se fala mais sobre pecado, não se fala mais sobre arrependimento, não se fala mais sobre fé em Jesus Cristo. E também devemos enfatizar não só arrependimento e fé em Jesus Cristo, mas o poder do Espírito Santo para vencer o pecado. Ou seja, nós recebemos não só o perdão dos pecados através da fé em Jesus Cristo, mas também isso abre o caminho para que nós possamos receber o poder do Espírito Santo para sermos libertados da escravidão do pecado e para que nós possamos servir a Deus em justiça e em santidade. E renovar o compromisso com a teologia da cruz significa enfatizar, mais do que enfatizar, antes de enfatizar, atender em nossa vida o chamado para negar a nós mesmos, dia a dia tomar a cruz e seguir a Jesus. A libertação do pecado, a inteira santificação, a transformação do caráter não é algo que nós recebemos fazendo oração de renúncia, participando de algum ritual místico,
mas é algo que Deus realiza em nossa vida na medida em que, dia a dia, negamos a nós mesmos, ou seja, deixamos de lado a nossa maneira de viver egoísta e colocamos acima de toda a vontade de Deus em nossa vida, e assumimos um compromisso com o Senhor Jesus, com Deus Pai, um compromisso radical de vida ou morte, e à medida que nós vivemos nesse caminho do discipulado, vamos conhecer a verdade, e a verdade vai nos libertar, a verdade vai nos conduzir à transformação de caráter. Agora, também devemos lembrar que na vida de Jesus, a cruz foi antecedida pela encarnação. Então, renovar o compromisso com a teologia da cruz significa não uma alienação em relação a este mundo dominado pelo pecado, mas significa uma encarnação neste mundo. Significa uma identificação com os pecadores que estão ao nosso redor, mesmo não compartilhando os pecados. E a cruz foi antecedida pela encarnação e foi seguida pela ressurreição, que serviu para impulsionar os discípulos para a missão. Então, a certeza da ressurreição de Jesus é algo que libertou os discípulos do medo, da perseguição que eles poderiam receber dos judeus, e os impulsionou para a missão. Isso nos leva para o segundo ponto. Ser wesleyano hoje, no contexto brasileiro, significa renovar nosso compromisso com a evangelização. E aqui também, renovar o compromisso com a evangelização significa recuperar a ênfase na necessidade de uma experiência pessoal com Cristo, mas primeiro em nossa vida e depois na vida das pessoas. Hoje nós temos aí muitas pessoas que estão na igreja, são membros batizados, fazem parte da liderança da igreja, são pastores, mas não tem não tiveram essa experiência pessoal clara com Jesus Cristo, não tiveram essa experiência clara de se arrepender dos pecados, entregar a sua vida inteiramente a Jesus. Não tenho certeza da salvação. E isso nos faz lembrar a própria experiência com Wesley. Ele era filho de pastor, nasceu, cresceu num lar, mais do que evangélico, nasceu, cresceu num lar de pastor, e estudou teologia, e se tornou um missionário, viajou para a América para ser missionário, mas ele nunca teve aquela certeza de que tinha sido salvo por Jesus Cristo. Ele tinha uma boa teologia, tinha um bom conhecimento teórico da teologia, da Bíblia, mas não tinha essa certeza de que havia sido resgatado, redimido por Jesus Cristo. Quando o seu pai estava no leito da morte, chamou o John e falou exatamente isso, botou o dedo na ferida. John,